Será que o nosso viver tem sido do agrado de Deus? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1, de 9 a 12. O texto lido é uma oração intercessória do apóstolo Paulo, não só pelos cristãos de Colossos, na Ásia Menor, mas por todos os cristãos de todos os tempos, visto ser esta epístola uma encíclica, ou seja, uma carta circular. A epístola apresenta Cristo como cabeça da igreja. Foi escrita para confrontar as heresias daquela época. Naqueles dias, a igreja estava sendo bombardeada por muitas heresias, inclusive o culto aos anjos. Paulo, então, se levanta para chamar a atenção dos seus leitores para a pessoa do Cristo. Cremos firmemente na proximidade da segunda vinda de Cristo, sobretudo quando olhamos para os acontecimentos à nossa volta sob essa perspectiva. Jesus realmente está às portas. Nunca foi tão oportuno chamar a atenção dos crentes para uma genuína conversão, para uma mudança real, uma mudança de rota ou um andar de modo digno do agrado do Senhor. São tantos os escândalos envolvendo os cristãos por toda parte, e é lamentável essa falta de unidade que tem se instalado como uma forma maligna de disseminar essa divisão tão terrível no nosso meio. O que está acontecendo com o povo chamado pelo nome do Senhor? Fica a reflexão. Que possamos clamar ao Senhor por um grande avivamento, por um grande despertamento espiritual, a começar pelos lares. Resgatemos a unidade da fé no vínculo da paz. Esse vínculo é uma pessoa chamada Cristo. Esse viver de modo digno do agrado de Deus, como seria? Que o povo acorde para esse viver de modo digno. Ou somos de Cristo ou não. Ninguém é obrigado a seguir ao Senhor, mas se decidimos seguir, que os nossos passos possam ser firmados no caminho que é o Cristo. Não há mais lugar e muito menos tempo para cochearmos entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Ou somos dele ou não. A oração paulina aponta algumas ações contínuas que nos levarão a um viver agradável ao Senhor. Primeiro, que possamos estar sempre pensando e agindo com a sabedoria do alto. Segundo, que possamos continuar crescendo em frutificação e conhecimento de Deus. Terceiro, que possamos seguir buscando o fortalecimento, perseverança, paciência com alegria. Quarto, que sigamos demonstrando sempre gratidão ao Senhor em tudo. O que os outros textos bíblicos ou que outros textos bíblicos dizem acerca dessas ações contínuas? Falando aos Romanos, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em João 15,16, Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Falando aos romanos e aos filipenses, o apóstolo Paulo exorta ainda: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. No capítulo 3 desta mesma epístola, Paulo aconselha que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
O que nos pode levar a um viver de modo digno do agrado do Senhor? Lá vem essa pergunta outra vez. Que essa pergunta possa reverberar no nosso coração. Primeiro, a busca contínua da sabedoria do alto e do entendimento espiritual. Busca-se pouco essas duas coisas. Depois, a frutificação para Deus em toda boa obra. É tempo de frutificar para Deus. A busca de fortalecimento, de perseverança e de paciência no Senhor. A preservação da alegria do Espírito em nosso coração. E por último, a conservação em tudo de um coração grato ao Senhor. Quantas coisas temos recebido de Deus e como nós temos negligenciado as ações de graças. Que o Senhor possa trazer entendimento espiritual aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.